Vamos lá, versículo 40, Atos capítulo 2, e os demais versículos que seguem, diz assim: E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Palavra de Deus, Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar aqui o tempo. Nós vamos continuar falando sobre o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e nós estamos falando do poder da igreja avivada. Falamos já algumas coisas, e por último, no domingo próximo passado, falamos sobre essa igreja avivada. Por que ela é avivada? Por que ela tem esse poder? Porque ela persevera. Tem gente que vive oscilando na fé, por isso oscilando na conduta, na vida com Deus, por isso oscilando na fé. Tem gente que um dia está cheio, outro dia está vazio, e fica perguntando por quê. É porque não persevera nas coisas fundamentais da fé. Nós temos doutrinas fundamentais da fé cristã, e nós temos que permanecer, perseverar. E essa igreja, na simplicidade, sem uma Bíblia como nós temos hoje, nós temos um manual de consulta. Está com um problema, a gente olha para a Bíblia e já resolve o problema, porque ela tem respostas para tudo. Mas esse povo não tinha. Então esse povo se dedicava mais. Lembra das questões das pessoas que têm alguma deficiência? Aí vem a lei da compensação, né? A pessoa é deficiente, por exemplo, das pernas, mas aí ela vai fazendo exercício, seus braços ficam fortes, e ela vai conseguindo superar aquilo que é deficiente, por aquilo que fortaleceu no seu corpo. Dá para entender isso? Então esse povo aqui, eles não tinham uma Bíblia, mas tinham lideranças. E eles escolheram lideranças de confiança, pessoas honestas, comprometidas, levantadas por Deus, de boa reputação, cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E eles ouviam e seguiam as diretrizes. E eles estavam reunidos, porque, entre outras, tinham fome de saber o que fazer e como viver. E isso é maravilhoso, isso é uma coisa tão pura, que às vezes a igreja se sofistica tanto e se volta tanto para as letras e informações, que esquecem das coisas subjetivas e puras. É puro você querer servir a Deus para agradá-lo. Simplesinho assim. A Bíblia diz que Deus é achado por quem o busca de todo o coração. Toda pessoa que quer Deus de verdade, com um coração puro, Deus, ele desce graça sobre esta pessoa e mostra o caminho que deve andar. A igreja avivada é uma igreja que persevera nas coisas primeiro, mais simples, mais puras. O pastor Pedro, o Pedrão, que era o pastorzão da época, o pastor Tiago, que era o pastorzão da época, pastor João, que era o pastorzão cheio de amor da época, não é? Acredita-se que por causa de Atos 15, o líder da igreja era Tiago. Então, pastor, o que eu faço? Como eu faço? E aí eu imagino eles ouvindo os conselhos destes homens de Deus e obedecendo criteriosamente. E a igreja só crescia. E a glória de Deus era maior nessa igreja. Então, entenda, a igreja avivada,
A igreja avivada para esses dias é a igreja pura. A igreja limpa. A igreja que não tem desejo de vingança com ninguém. A igreja que não quer mostrar nada para ninguém. A igreja que não quer ser artista, que não quer ser um conhecido no mundo, mas ela quer agradar a Deus. Simplesmente isso, ela quer agradar a Deus. E você que está bem sintonizado conosco, porque ama a palavra, com certeza está recebendo essa palavra. Tem gente que nessa hora sai da sala, não quieta, começa a conversar paralelamente, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com Deus, está fazendo uma coisa como a gente fazia antigamente quando ia na missa, só para aliviar a consciência. Mas tem gente não, que está compenetrado, porque tem um desejo no coração, eu quero servir a Deus, eu quero agradar o meu Deus, eu creio no que esta pessoa está falando, eu creio no testemunho de vida dessa pessoa. Uma das coisas que a gente, nesses dias, precisa crer, e eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus, crer no testemunho das lideranças. Preste atenção aqui, uma coisa muito importante. Falaram que eu não posso chegar não, porque vai escurecendo aqui. Deixa que a câmera venha. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você não crê, escute isso com pureza de coração, não venha com mensagens teológicas para destruir coisas puras. Se você não crê na liderança que você tem, eu te sugiro procurar outro. E estou falando primeiro com as ovelhas deste aprisco. Se você não crê no meu testemunho de vida, se você não crê no meu caráter, se você pensa que eu estou fazendo as coisas para vingar, para querer mal de alguém, você não vai crescer aqui. E você que é de outra igreja, se você também não crê no caráter do seu pastor, você não vai crescer lá. Entenda isso do ponto de vista espiritual. Você precisa crer, não forçadamente, não. Você tem que conhecer, ter realmente essa informação e saber que o seu pastor, que a sua liderança tem uma aliança com Deus verdadeiramente, que vive para a glória de Deus e quer o melhor de Deus para a sua vida. Então sirva nesse lugar com o coração puro, e isso tudo conforme a palavra de Deus. É a Bíblia que peneira e controla tudo. Então não adianta, se você pensa que esta líder que está sobre a sua vida, não tem caráter, não tem testemunho de vida, não adianta. Não adianta. E se de fato não tiver, ore para que Deus mude esta pessoa, que ajude ela. Mas você nunca será a ovelha desse lugar. A ovelha segue o bom pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor e obedece. Então preste atenção, não estou falando de uma alienação cega, não. Estou falando de algo lúcido, biblicamente, e com o prazer de ter uma liderança assim. A igreja primitiva ela tinha, e ela se doava. Quando ela deixava de fazer isso, havia problema sério. Como na igreja de Corinto, tinha uns que diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. E tinha uns mais radicais ainda que diziam, eu sou de Cristo. Eles diziam, eu sou de Cristo, não porque realmente tinham uma aliança profunda com Jesus, não. É porque eles não aceitavam lideranças. Não aceitavam influência. Era o pior dos grupos. Então, a igreja de Corinto é uma das igrejas mais... talvez os desigrejados de hoje quisessem fechar essa igreja antes de todas elas. Só que Deus não mandou fechar a igreja de Corinto. Ele mandou corrigir os erros. Deus nunca manda fechar uma igreja, Ele manda corrigir os erros da igreja. A igreja que infelizmente se fecha. Como as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas morreram. Dead churches, né? As 7 igrejas morreram de Apocalipse. Mas por que morreram? Elas se mataram.
Porque Jesus contou os defeitos, contou as qualidades e disse o que precisava ser feito. E esse é o problema da igreja que não é avivada. Sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Esse é o problema do homem e da mulher que não são avivados. Sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Então a igreja avivada é a igreja que vai fazer o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? É o que está na Bíblia e são as diretrizes dadas pelo Espírito Santo em circunstâncias, em situações. A Bíblia não diz assim, se for no caso de pandemia, você deve fazer isso. As autoridades você obedece assim, você não obedece assim e obedece assim. A Bíblia não diz isso. Mas então, em tempos de pandemia, as lideranças devem buscar a Deus, o Espírito do Senhor, para que recebam diretrizes para a igreja neste tempo, e diretrizes estas que não se contradigam com a palavra de Deus. É isso que tem que fazer. E líderes, entenda, Deus está trabalhando com a igreja, Ele quer mudar a liturgia dos cultos. Deus não quer culto para homens, o culto é para Deus. Deus não quer espetáculo nos altares, Ele não quer fumaça de gelo, Ele não quer jogo de luzes. Ele quer um culto bíblico, que tenha louvores para os céus e tenha palavras para o povo. Muitas vezes a inversão é grande nisto. Os louvores são para o público e as palavras são para Deus. O Senhor tem que fazer, porque o Senhor prometeu, porque o Senhor disse, porque a tua palavra diz que o Senhor sara a terra, e Deus lá do céu poderia dizer, sim, mas o que está escrito antes que eu disse aí, que saro a terra? O que está escrito lá, meu filho? Dá uma lida lá, convertei-vos dos seus maus caminhos. Então precisamos voltar à palavra da verdade, parar de ficar jogando. E eu digo isso para você entender, jogando só bênção, mas não ensinando as pessoas a serem abençoadas. Para ser abençoado tem que arrepender dos pecados, tem que viver uma vida para Deus verdadeiramente. A igreja avivada simplesmente vivia para Cristo. E ela perseverava. E eu gostaria muito que você voltasse lá atrás, você que perdeu, no domingo próximo passado, para entender o que é perseverança. E o que produz perseverança. Para você depois, amadurecido, poder entender o que eu estou falando agora. A sequência é muito gostosa. Muito gostosa. Porque nós falamos de perseverança e agora estamos falando, meus irmãos, da vida simples com Deus. Persevera nisso. A Bíblia diz que eles perseveravam nessas coisas simples do coração, nestas coisas simples da alma, nestas coisas simples de valorizar o líder que tem, o lugar que congrega, as pessoas que estão em nossa volta. Uma das coisas que a pessoa tem que fazer para chegar aos céus é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. A segunda coisa é aceitar a igreja de Jesus, a comunidade dos santos. A gente não pode olhar um para o outro desconfiando, irmãos. Nós temos que olhar amando e confiando. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria salvação. Aí tudo bem. Quando eu confio no meu próprio braço para me salvar. Mas nós que somos servos de Deus, temos que ter confiança uns nos outros. Entenda isso. Então, a igreja, ela aceita Jesus e aceita o Jesus da igreja. Ela aceita Jesus e aceita a igreja de Jesus. A comunidade dos irmãos. E nessa comunidade, existem irmãos que são frios. Existem irmãos que são fracos. Existem irmãos que estão chegando para serem mudados, então são nécios. Existem irmãos que vão falar mal de uma palavra forte ministrada, porque ainda suportam somente leite. A igreja tem que entender isso e ajudar esses irmãos a alcançarem uma estrutura tal para receber palavras
que são realmente para alimentar uma vida levantada espiritualmente. Nós precisamos voltar à simplicidade que houve em Cristo. Andar junto, comer junto, estarmos juntos. Nós fomos na caminhada adquirindo tantos traumas de lideranças, às vezes líderes que foram culpados desses traumas, e às vezes nós que realmente fomos culpados dos nossos traumas, porque na verdade os líderes estavam ensinando e doutrinando e mostrando o caminho para a gente viver corretamente, e nós temos que dar um jeito de organizar essas ideias e as informações para a gente tomar a atitude certa. Mas eu me lembro da palavra que Deus nos deu aqui, se você localizá-la e ouvi-la, vai falar demais com vocês. Traumas, experiências. Traumas ou experiências. Tem muita gente que pega tudo como trauma, e Deus quer que a gente pegue como experiência para crescer. Entenda isso, em nome de Jesus Cristo. E aí, depois dessas coisas simples, e tem que ser o simples primeiro, com Deus é o simples, é o puro, é o limpo. É o normal primeiro, não é o científico, não. Primeiro é o simples, que está aqui, ó. Mente pura, coração puro, propósitos puros, intenções limpas. E essa igreja, ela perseverava, ou seja, ela obedecia com longo prazo e não desistia de obedecer. Ela continuava, por isso a palavra perseverança e paciência se confunde nas traduções de upomone do grego, que na verdade é uma continuidade, mesmo sabendo que pode ter consequências de morte, eu ainda continuo nessa marcha. Então, em que eles perseveravam? Agora olhando para a palavra de Deus na sequência do texto, não é? Para a gente observar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é didaquê no grego, que quer dizer conjunto de normas. Então, o que os apóstolos, que eram os líderes, traziam de normas para essa igreja, eles colocavam na risca e cumpriam. A igreja, ela começa com o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, a inauguração da igreja, já falamos sobre isso. E ela é fruto, a igreja que vai começar a crescer, ela é fruto de uma pregação cristocêntrica. Pedro não prega que nós seremos bem-aventurados e teremos prosperidade, e as bênçãos nos seguirão e alcançarão, e os inimigos serão destruídos, fugirão por 7 caminhos, seremos cauda e não. Ele não prega Deuteronômio 28, ele prega que o povo matou Jesus, mas que esse Jesus ressuscitou, e que todo aquele que tiver Jesus, esse será salvo. E que todos aqueles que querem servir Jesus devem fugir dessa geração perversa. Versículo 40. Salvai-vos, faça algo que vocês escapem desta geração perversa. E ele ensina o arrependimento, quando as pessoas perguntam: o que nós faremos, varões, para a gente ter o que vocês têm? E eles, compungidos em seus corações, em seus sentimentos, fazem a pergunta, e Pedro responde. A primeira palavra que sai da boca de Pedro é: arrependei-vos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, metanoia. Nós temos que mudar a nossa maneira de encarar com Deus. Se você vier com a mentalidade mundana, se você vier com a mentalidade carnal para servir a Deus, você não vai servir. Com Deus, muda a sua cabeça, muda a sua mente, e olha para Deus puro e seja puro para alcançar nesta caminhada de lugares tão impuros, alcançar uma carreira de santidade. Então, entenda que essa igreja nasceu dessa forma e ela permaneceu. Ela permaneceu, ela não desistiu disso. E eu estou falando dos remanescentes fiéis.
Porque na caminhada de toda a igreja, desde Atos 2, nós vamos ver desistências. Quando dizem aproximadamente 120, nós cremos que é porque tinham mais pessoas. Eram 10 dias que estavam juntos, poderiam claramente saber quantos eram, se 10 dias tivessem o mesmo número. Os discípulos de Jesus só de uma vez eram 500. E aí vai, multidões, 15 mil, mas aproximadamente 120 permaneceram, quer dizer que alguns foram embora. A Bíblia diz que desses quase 3 mil que aceitaram Jesus, depois vai para 5 mil aproximadamente, a Bíblia nos dá a entender pessoas que estavam no meio de nós e deixaram nós. João usa esse termo. Porque não eram dos nossos, ou seja, mas estavam no meio. Então pessoas vão desistindo. Mas aqui é a igreja avivada. Aqui é a igreja que permanece. Aqui é a igreja daqueles que verdadeiramente descobriram que Jesus Cristo é o único caminho, única verdade, única vida, e não desistiram. Então essa igreja é a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. O que foi surgindo ao longo desses vários anos que a igreja agora vai viver? Foram surgindo vários desvios da verdade, desvios doutrinários. E isso fez mal para a igreja, muito mal. A igreja poderia ter outras tantas vitórias do que teve, se não tivesse tantos irmãos para causar males. Irmãos que queriam impedir Paulo de pregar o evangelho. Irmãos que se levantavam e diziam que Paulo não era apóstolo. Irmãos que se levantavam e diziam que estava pregando heresia. Teve que ter uma reunião para isso. Então, muitas vezes a igreja sofre, mas Deus pega o sofrimento e tudo que a igreja passa e dá à igreja mais unção, mais poder, mais autoridade para anunciar a verdade. A igreja não morre, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, não morre. Ela é viva. Às vezes uma igreja fecha, mas a igreja, o povo de Deus, continua, abre outro lugar e serve a Deus com outro lugar. Sem rebeldia, claro, não estou aqui incentivando ninguém a rebeldia. Rebeldia Deus não aprova, e qualquer igreja que nasceu por rebelião, a raiz da rebelião fica ali e não sai mais. Não tem jeito. Foge desse lugar. Deixa eu te falar aqui, uma das coisas que eu mais preocupo como obreiro do Senhor, é nunca ter uma raiz de rebeldia. Na caminhada da vida, a gente tem as oportunidades para fazer rebeldias. Tenho certeza que todo pastor em qualquer lugar teve a oportunidade de fazer rebeldias. Mas uma coisa é você ter oportunidade, e na oportunidade dizer, não sou esse tipo de gente. E outra coisa é você abraçar isso e fazer. E aí o espírito da rebeldia vem para a sua linhagem. Não tem como. Sai desse povo, povo meu, em nome de Jesus. Se Deus não defender a sua igreja, o seu povo, quem é que vai se defender? É Deus que justifica. Olha, o que foi acontecendo nesses vários desvios doutrinários, desvios das verdades pregadas? Foram surgindo coisas como as heresias da Idade Média, não foram poucas, né? Lá do princípio da igreja tinha o gnosticismo e tantas outras coisas que tinham ser combatidas, alexandrinos e tanta coisa, não é? Mas isso era um mal. Outra coisa, a ortodoxia sem piedade. A igreja, né, tem uma igreja em Apocalipse sobre isso, a igreja, ela fazia tudo do jeito que mandava e dentro do que era certo fazer, mas não tinha amor. E Deus falou, se não tiver amor, eu venho contra ti. Outra coisa, o pietismo, que é piedade sem ortodoxia. Ama demais e a Bíblia não manda. Porque ama demais, não obedecem à Bíblia. Porque ama demais, Deus não fala a verdade. Porque ama demais, não tem pregação contra o pecado, não tem pregação para arrependimento, não tem pregação de mudança de vida, porque Deus ama demais. Então é o pietismo, que é a piedade sem ortodoxia. Fiquem bem atentos a isso, é importante. Outra coisa, os quakers,
o importante para os quakers era a luz interior. E para Deus o importante é luz no corpo, luz na alma e luz no espírito. Para Deus é tudo ou nada. Eu só tenho tudo de Deus quando eu for todo de Deus. Essa palavra aí deve guardar no seu coração. Eu só tenho, repitam comigo onde vocês estiverem, eu só tenho tudo de Deus quando eu for todo de Deus. É isso aí. O movimento liberal, onde a razão estava acima da revelação. Tem teólogos hoje que eles estão tão voltados para a letra e o que significava, sem uma revelação espiritual, que eles abandonam a revelação de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui meio grosso, mas eu quero que vocês entendam, e eu não estou aqui com vontade de destruir ninguém, e nem de apagar a fé de ninguém. Estou aqui com vontade e com desejo de que a verdade esteja no meu, no seu, no coração de todos. Tem calvinista que odeia o cara que é arminiano. Eu tive membros aqui da igreja que foram fazer cursos teológicos, bacharel, essas coisas, e que professores disseram, sei lá, do pastor Lindomar, então eu quero pegar no seu pé, porque Calvino, Calvino e Calvino. E expressar aquele rancor com quem é armínio. Irmãos, eu não sou arminianista, eu não sou armínio, e também não sou calvino, eu sou do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor não é de Calvino, não é de Armínio, não é de Pelágio, não é de Agostinho, não é de Tomás de Aquino, não. Nós somos do Senhor Jesus, nós somos um povo, não é para levantar contra os outros, é para ler a palavra, conhecer a palavra e viver a palavra. Estes homens, nós fazemos leitura das suas doutrinas, né, do arcabouço teológico de cada um, e isso é maravilhoso, nos ajuda muito, mas a verdade não está com eles, a verdade está na palavra de Deus, está no Espírito de Deus e na revelação justa da palavra. A Bíblia se explica. Então, para que isso? Então é aquele negócio, a pessoa não tem piedade do outro e vai lançar tanta coisa na mente do outro que faz a pessoa perder a fé. Bom, quando você for fazer teologia, escolha professores piedosos. O professor que é verdadeiramente de Deus, ele não ensina a pessoa se voltar contra a liderança ou se voltar contra aquilo que crê. Não, ele usa o método indutivo para que a pessoa estude, consulte, investigue mais para chegar numa decisão mais refinada. Isso é ser mestre. Que o Espírito de Deus fale com muitos, em nome de Jesus. E entendem mais essas palavras que eu disse, pessoas que fazem os cursos teológicos e os que ministram e que se dizem mestres, e tomara que sejam. Outra coisa, primeiro o liberal, a razão acima da revelação, e o movimento neopentecostal, que coloca a experiência acima da revelação. Queridos, a Bíblia é a peneira. 4:8 de Filipenses sempre nos ajuda. Eu aprendi isso novo convertido e guardei na minha alma. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, que dá louvor, é nisso que você tem que pensar. Faça perguntas sobre estas coisas que estão em dúvida na sua mente. Se elas glorificam a Jesus, faz bem para você e te aproxima dos irmãos, amando o próximo como a ti mesmo. Já é um bom caminho. Então, essas coisas, elas foram atrapalhando a igreja de caminhar. Então, o que uma igreja tem que fazer para continuar avivada? Permanecer na doutrina dos apóstolos. Cuidado com as invencionices. Cuidado com o que vem surgindo no século II, no século III, no século IV, no século V, no século VI, no século X. Olha para a igreja primitiva. Olha para os pais da igreja piedosos. Olha para o que era a compreensão na época próxima do texto, do fato ocorrido.
para entender a palavra de Deus. E os que fazem teologia estão entendendo mais um pouco sobre isso. Um pouco mais do que os outros irmãos. Então, perseverar na palavra de Deus é o importante, é o correto, é o certo a fazer para nos manter avivados. Não penso assim, não acho assim, eu acho que, do meu ponto de vista, não é assim, é do ponto de vista de Deus, é o que Deus fala e é o que Deus revela na sua palavra. É isso. E aí, quando eu volto para a palavra e vivo a palavra, eu luto para vivê-la, essa palavra gera fé em mim. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia, a palavra, quando ela é pregada, ela gera fé. Quando a gente prega sobre milagres, que Jesus cura, que Jesus faz a obra, que Jesus responde, que Jesus é maravilhoso e tal, você no final vai orar, você vai ver que a palavra gerou fé de milagres. E uma coisa interessante, nesse Brasil e fora do Brasil, onde Deus já me levou para pregar a sua palavra, quando você ministra aquilo que Deus está te dando, no final, e você vai orar por milagres, por curas, pelas obras maravilhosas que Deus faz por sua misericórdia, e é Ele que faz. Deu dons aos homens, mas Ele usa os homens conforme os dons que Ele quer. E aí, guarde isso, e aí, Deus está falando com um pregador aí, que está conosco pela internet. Guarde estas palavras, esta manhã ela tem algo peculiar para você, pregador, que está aí ligado, viu? Quando a gente vai ministrar, e Deus faz seus milagres, eu já vi Deus fazer milagres demais, curar cego, curar surdo, pés tortos voltar, Deus desentortar, tumores desaparecer, sabe assim, pessoa com 36 anos, nunca sentiu o cheiro, agora está sentindo, nunca ouviu, agora está, é aquela coisa que só Jesus faz. Mas aí sabe onde eu quero chegar? A maioria destas pessoas que recebem esses milagres, são pessoas que não são evangélicas. E aí eu ficava pensando, por que, Senhor? O povo teu. Mas o problema é o povo contaminado. A pessoa que vem para dentro da igreja, ela vem pura. Lembra quando entramos na igreja a primeira vez? Ela não pensa mal de ninguém. E tudo que ouve sabe que é Deus que está falando. E a fé gera, a palavra gera aquela fé maravilhosa. E quando o pregador diz, Jesus cura, ela fala, cura mesmo. Mas aquela pessoa que está contaminada, ela diz, é charlatão, está querendo enganar as pessoas. É capaz que vai tirar uma oferta daqui a pouco. Tanto é que nessas pregações por aí, quando eu falo de alguma coisa que Deus nos dirige a falar de oferta e dízimo, eu falo já seguidamente, aqui eu falo isso também, irmãos, nós não vamos tirar dízimo e oferta, fique tranquilo. Nós só estamos falando o que a Bíblia diz a respeito de. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas trancam o coração quando vai falar daquilo que não querem ouvir. Jesus fez uma pregação maravilhosa, e ele, nessa pregação maravilhosa, o capítulo 6, alguém pôs um aviso aqui? O capítulo 6, uma pregação maravilhosa, revelando a verdade, o caminho. E quando esse caminho foi anunciado no capítulo 6, multidões foram embora. O maior culto, o melhor culto, com o melhor pregador, com a mais forte unção. E o povo foi embora. Guarda isso, pregador. Porque uma coisa, eu entendo várias coisas ali, mas uma delas é que o pregador, no caso de Jesus, o pregador tem que falar o que o Pai revela. Não é o que as pessoas vão ouvir e não vão sair do lugar e vão permanecer. E o pastor da igreja tem que saber isso. Não é pregar algo que vai segurar o povo, é pregar a palavra que vai fazer o povo tomar decisões acerca da eternidade.
E ali Jesus pregando, um punhado de gente foi embora. Corações impuros. Dura esse discurso. Por que ele está falando assim? Será aqui, será aqui? Ah, mas Moisés mandou pão, que ele é o pão vivo, comer a carne dele. Que negócio é esse? Pessoas impuras não ouvem verdades puras. Entendam isso. E aqui não. Aqui a igreja persevera na palavra. É a palavra ou a palavra. É a doutrina dos apóstolos ou é a doutrina dos apóstolos. Vamos fazer assim, mas o que é que Pedro disse? O que é que Paulo disse? O que é que João disse? Não, o Alexandre Latueiro está falando que não. Peraí, o que é que Paulo fala de Alexandre Latueiro? Essa é a questão. Quem tem ouvidos, ouça. Nada pode substituir a pregação da palavra de Deus. Não há estratégias de marketing, não há ideias mirabolantes, não há entretenimentos que possam convencer os pecadores de seus pecados, a não ser unicamente a palavra de Deus. O entretenimento convence a gente de achar bom. A palavra convence a gente de mudar de vida. É diferente. Perseverar na palavra nos livra dos ventos de doutrinas e heresias. Quando a palavra está no meu coração e vem uma palavra fora do eixo da palavra, o meu coração fecha. O meu coração rejeita. Quando, irmãos, nós temos a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz e da graça em nós, não somos levados por ventos de doutrinas e não somos enganados, porque o Espírito do Senhor Deus está conosco, a unção do Santo está sobre nós, e nesse caso sabemos tudo, sem saber. É interessante, né? 1 de João 2, 20 e 27, fala da unção do Santo que está sobre nós. Não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Não é que não tenha mestres na igreja, que não tenha líderes e pregadores, ensinadores, não. É que não temos necessidade que alguém nos ensine outra coisa além da que temos sendo ensinados. Ok? Estão entendendo? Como podemos perseverar na doutrina dos apóstolos? Reunindo-nos com a igreja nos cultos para ouvir a pregação e o ensino da palavra de Deus, participando ativamente destes cultos de pregação, destes cultos de estudos bíblicos na congregação, meditando na minha casa com a minha família, tendo grupos de estudo da palavra, desde que sejam grupos não rebeldes e com o interesse de realmente descobrir, investigando, descobrir a verdade bíblica. É assim que se persevera. Se tem algo que não deixa o crente cair, é a prática na palavra de Deus. Se você vive lutando para praticar a palavra de Deus, os seus pés estão firmados na rocha. E você é inabalável. E por isso não desvie nem... O que Deus fala para Josué é fantástico para aquilo que nós estamos falando aqui. Capítulo 1 do livro de Josué, do versículo 7 a seguir, Deus está falando... Olha, você tem que guardar o que está escrito nessa palavra. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Centraliza a sua vida no que está sendo lido e medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando, tomando um jeito, fazendo alguma coisa tal, cuidando em cumprir tudo quanto nele está escrito. E aí a Bíblia diz, nisso vai fazer duas coisas maravilhosas, nisto prosperarás o teu caminho, Nosso caminho de prosperidade, nosso caminho, e prosperidade aqui não estamos falando de dinheiro, mas de chegar lá, de continuar, de conquistar, é a partir de um compromisso velado com a palavra de Deus. E te conduzirás bem. Você vai saber entrar e sair. Você vai saber comportar em momentos mais adversos e em momentos de muita prosperidade. Você vai se conduzir bem,
porque esta palavra é que te conduz. Igreja avivada persevera, e persevera principalmente na palavra de Deus. E essa igreja, ela era tão cheia de vida, irmãos. Interessante que é uma igreja financeiramente pobre. Os irmãos ricos vão se convertendo, vendendo, né? Alguns, não todos. Aqui fala da igreja, né? Tem gente que, Ananias e Safira lá na frente é um exemplo, né? Mas esses irmãos vendem, colocam nos pés dos apóstolos, e isso não se faz hoje. Aqui era uma abertura de igreja, era uma coisa da época, não é? Circunstancial. Então, mas essa igreja, ela recebia aquilo que precisava para o dia, mas havia alegria na igreja. A alegria da igreja não é porque agora eu comprei um carro novo. Quando eu falo isso, não me interpretem mal, irmãos. Ter um carro novo é muito bom, ter uma casa nova é muito bom, ter um bom salário é muito bom no sentido da sua vida, da escola que você pode dar aos filhos, das coisas que podem, né, vir por aí. Mas isso nunca foi a alegria de um ser humano. A alegria para quem conhece a Jesus de verdade, e não é uma utopia, não é uma ilusão isso. Quem conhece Jesus de verdade se enche e se completa. Pode ser pobre ou rico, miserável ou milionário. E ele vai ter a mesma percepção. Eu fui cheio. Saiu a angústia, saiu o vazio, saiu o marasmo. Olha. Mesma vida, mesma condição financeira, sendo milionário ou miserável, mesma sociedade, mesma família que nasceu, pessoa nova, pessoa diferente. Isso é prosperidade. Viu? E que Deus te dê todas as outras prosperidades. Mas qualquer prosperidade, eu defendi isso na minha monografia de pós-graduação em Ciências da Religião, eu defendi isso. Qualquer prosperidade, irmãos, que venha antes da prosperidade espiritual em Cristo Jesus, vai fazer mal. Primeiro é Cristo em nós, para a gente aprender a ser mordomo das prosperidades demais, sejam elas quais forem. E essa igreja, ela era tão... Vocês estão gostando do estudo? Está tudo bem? O pessoal da internet aí está ligado, está gostando? Amém, glória a Deus. Deus bendiga, hermano Marcos Antônio Medeiros. Estou contente de estar aqui com nós outros. Deus bendiga sua casa, sua família. Eu olho para o meu professor, ele não olha para mim. Deus abençoe aí, viu? Então tá bom, o pessoal está dando aqui os likes, então estão gostando do estudo. Rafael Henrique, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Então, perseveravam na doutrina, e por causa disso, escute isso. Primeiro nós falamos da pureza da igreja, certo? E agora nós estamos falando pelo texto, que eles perseveravam na doutrina. E a partir da doutrina que eles perseveravam, a doutrina dos apóstolos, então eles agora poderiam perseverar na comunhão, no partir do pão, na adoração. Não existe comunhão com a igreja, escute você, não existe comunhão com a igreja se primeiro você não está na palavra. É a palavra que nos une, é nos colocar dentro desses moldes das santas doutrinas bíblicas que nos faz povo de Deus. Se eu obedeço a palavra, mas o trifeno, não é possível que tenha esse nome, está na Bíblia, trifeno é trifosa. Romanos 16. Se eu vivo a palavra, mas o trifeno não vive, nós não temos como ter comunhão. Como igreja, não. Mas se eu vivo a palavra e ele vive, vamos juntos.
É o mesmo jugo. Jesus trouxe a nós o mesmo jugo, e o jugo dele é suave. Aleluia, o fardo é leve, glória a Deus. Então essa igreja tinha tudo em comum, porque a palavra era tudo. Eles viviam a palavra. E aí tinha comunhão, tinha adoração, tinha alegria, tinha partir do pão, tinha culto, todo mundo junto. As orações, todo mundo junto. O povo estava junto para comer e estava junto para orar. Agora, quer fazer um parâmetro aí para você entender? Vamos fazer uma noite de vigília dia 12 e vamos fazer uma noite de jantar dia 10. Qual que vem mais? Irmão, não julga o seu próximo. Laércio falou que não falta dia 10 não. Dia 12 ele vai ver se não está trabalhando. Dia 10 ele não vai ver se está trabalhando. Estou brincando aí. Mas dia 10 não vai ter mais gente? Sim ou não? Agora essa igreja tinha o mesmo público, tanto para comer quanto para orar. Isso é igreja. Porque a palavra era a base e o fundamento de tudo. Estavam sempre reunidos, desde o cenáculo, onde estavam reunidos no mesmo lugar. Sempre trabalhavam de tal maneira que a igreja não se separava. Estavam juntos sempre, unidos para fazerem tudo que as suas lideranças determinassem e dispostos a tudo que por esta fé em Jesus Cristo fossem pedidos. A Bíblia diz em 42 de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha, a primeira coisa é o quê? O que é? Doutrina dos apóstolos. Aí vinha, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, ou seja, todos estavam cheios de temor. E aí o que acontecia? Muitas maravilhas e sinais. Essa é a questão. Então, quando eu chamo alguém para frente, naquele exemplo que eu dei, e os que recebem milagres são muito mais os que estão fora da igreja do que a igreja, é porque falta unidade na igreja. Coração, sentimento, pensamento, falta pureza. E às vezes, irmãos, isso é por falta da liderança que não traz confiança para a igreja, ou por causa da igreja, que ao invés de ter a liderança que é sadia, ela prefere frequentar a igreja, mas ser liderados pelos youtubers. Isso é demais hoje. A respeito disso, concordo com o meu pastor. A respeito disso, é com o pastor Silas. A respeito disso, é com R.R. Soares. A respeito disso, é com Marco Feliciano. A respeito disso, é com David Leonardo. A respeito disso, é com fulano de tal. Tem que ler a Bíblia, meu irmão. Procure o seu pastor quando você tiver dúvida na palavra. Quando você ouvir algo novo, uma novidade, vai lá no seu pastor. Pastor, eu ouvi essa novidade aqui, está me trazendo alguma dúvida, o que o senhor me fala a respeito? Porque tem muita coisa que você não vai ver, mas o seu pastor vai ver. É por isso que ele é pastor. Então, versículo 46 e 47 aí, ó, na palavra, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha a singeleza do coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caiu na graça de todo o povo é uma expressão exagerada, mas para trazer o entendimento do que acontecia com esse povo. Por que exagerada? Porque a igreja era perseguida. Porque tinha gente que odiava. Mas ele está falando de uma igreja unida, e Deus fazendo com que essa igreja fizesse diferença diante dos olhos dos que haviam de ser salvos. Ok? Quem está entendendo? Se tiver alguma pergunta, pode fazer por aí pela internet, mas uma pergunta que seja dentro do que está sendo dito. Então, o que esse povo, o que essa igreja avivada fazia? Essa igreja não morre, pelo menos na palavra, essa igreja
dos remanescentes, e eu quero frisar isso, os remanescentes, é claro que teve gente que caiu, teve gente que não sei o quê, mas essa igreja que não morre, é a igreja firmada na palavra, é a igreja que não abandona a fé por nada, que não vacila, que não brinca, que leva a sério o que tem que levar a sério. Por isso, as tentações, elas vêm, mas não tem êxito com essa igreja, porque a própria palavra está na mente da pessoa e já combate a tentação. É algo espiritual maravilhoso. Esse povo era o povo que deixava tudo e se faziam sempre rendidos a Deus. Tudo. O que o senhor quer? Eu quero que você deixe seu emprego. Estou falando para quem Deus fala. Não é para você que quer deixar seu emprego, não. É você que está no seu emprego, não quer deixar e Deus fala, deixe. É diferente, ok? Não confunda as coisas. Mas essa igreja, se Deus chegar e falar, deixa esse emprego, como no caso do pastor Wagner, ganhando muito bem, e agora com a proposta para outra nação de ganhar mais ainda, e Deus falou com ele, eu te quero no ministério, deixou tudo. Pastor Wagner Santos, deixou tudo, genro do pastor Francisco. Então, essa igreja, ela tem coragem de deixar qualquer coisa que Deus falar para ela. E não é por causa da circunstância, não, é por causa do Deus que está falando e o propósito que ele tem. Eles deixavam tudo. Deixava suas propriedades, vendia todas as propriedades e entregava tudo. Por quê? Porque agora eles queriam voltar as suas vidas para o que Deus quisesse e nada mais. Deixaram suas culturas. Uma das coisas terríveis para pregar em outra nação, né, nós já fizemos missões no Haiti, no Uruguai, né, com o Augusto, e eu já fui no Uruguai também, na época, o pastor Marcelo ficou lá 1 ano também, nós fizemos Emetec lá com os jovens, né, também 2 vezes, Montevidéu, e também nossas obras na Europa, que a gente já foi lá algumas vezes em alguns países europeus, eles colocam muito a cultura na frente. Não, mas aqui não, aqui a cultura não existe, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Não, mas a nossa... Não, peraí, só um pouquinho. Agora nós somos de Deus. Não é o que a minha cultura quer. Não é se eu sou valente. Para Deus não existe grego, troiano, macho, fêmea. Não, para Deus é a pessoa. E essa pessoa é doutrinada, não por sua cultura ou pelo que a sua geração trouxe para si, não. Ela é doutrinada pelo que a palavra traz para nós. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo, do verbo tudo, tudo, se passaram. E as coisas fizeram tudo novas. Então nós temos que entender, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós temos que entender que com Cristo, minha cultura agora não existe mais, é a cultura do Evangelho, é a cultura do céu. Não, mas a minha cultura, a gente tem mania de mentir por causa disso e não sei o quê. Você acha que a Bíblia vai deixar os mentirosos entrar no céu por causa da cultura? Não, é que na nossa cultura, a gente pode ter 3 mulheres. Você acha que a Bíblia vai deixar a pessoa que tem 3 mulheres entrar no céu por causa da cultura, sendo que ela diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher? Não, é que na nossa cultura, a gente bebe. Você acha que a Bíblia deixará os beberrões entrar nos céus por causa da cultura? A Bíblia não muda. É infalível, inerrante, imutável. Nós seremos julgados não por Jesus, João 12, 48, tão citado. Jesus não vai nos julgar, porque isso, pastor, é uma heresia. Não, ele disse, eu não vos julgo, mas a palavra que vos tenho dito, esta vos julgará no último dia. Nós seremos julgados não pelo amor de Deus, mas pela palavra de Deus. Então, sua cultura é lixo diante da verdade que liberta. Esse povo deixava as culturas. Sabe qual que é o nosso problema?
a gente deixa a cultura falar mais alto que a palavra de Deus. Mas esse povo não. Esse povo aqui era a igreja avivada. Deixava suas próprias culturas. Agora não precisa mais circuncidar, né, a operação de fimose. Não precisa circuncidar mais. Deus quer que você circuncide o seu coração. Deixou a cultura. Não, agora é o seu coração. Deus não está interessado em dias de festa mais. A festa agora é Deus dentro de você. O sábado agora não é para ser guardado. O sábado agora é Jesus em nós, que nós achamos descanso, Shabat, para a nossa alma. Então nós temos que entender que em Cristo tudo se resolve. E todas as culturas mortas vão para a sepultura. Esse povo deixaram suas culturas, deixaram seus parentes. Esse povo deixou suas profissões, suas histórias e se renderam ao Senhor. Temos esta coragem. Para termos o mesmo avivamento, teríamos que ter a mesma coragem. Olha, se renderam ao Senhor Jesus, e aquilo que não sabiam, mas criam, que estava à frente de seus entendimentos, eles se renderam ao Senhor. Eles se colocaram. Pedro disse em Marcos 10, 28 a 30, e nós que deixamos tudo. Pedro é o exemplo, os discípulos, né? O Pedro e os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Hoje o deixar tudo é você ter o que tem, mas nada do que tem estar à frente da vontade, do propósito e da palavra de Deus. Então, uma reflexão para este tempo vamos perseverar. Se nós queremos avivamento, Deus está trabalhando ele. Deixa eu te falar uma coisa bem clara, não somos nós primeiro que queremos avivamento, é Deus que quer avivar. Deus quer avivar, e Ele está trabalhando conosco. Essa pandemia é para nos acordar, embora muitos não estejam acordados ou acordando, mas Deus está levantando um remanescente neste tempo. Deus está preparando um remanescente neste tempo, que terá a cultura dos céus, que terá convicções na palavra, que viverá para a glória de Jesus e não se importará jamais em serem criticados, mas viverão a palavra de Deus, cheios do amor de Deus, cheios da doutrina santa, cheios de um propósito de agradar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a Bíblia diz, aquele que perseverar, vamos contextualizar, porque Deus novamente está passando a sua igreja na fornalha do fogo da aflição. Não temos noção da angústia destes dias, as dores, as lamentações. A gente vai orar, e aí você perde palavras e tem que buscá-las. Não sei se é assim com vocês. Como orar, como fazer? Senhor, toma minha boca, ora por mim, me ajude a clamar, Senhor. Eu não posso calar no clamor, eu tenho que clamar, eu tenho que lançar palavras nos céus, mas estas palavras, elas têm que fazer diferença no céu. É um tempo de angústia, e você vai pegando essas barreiras, mas orando, chorando na presença de Deus. Tantas angústias, tantas dores, tantos funerais, tantas dores de famílias que não conseguiram enterrar os seus, despedir dos seus, falaram com os últimos dias dos seus. É dor demais, mas Deus está moendo a igreja. E tem gente tão insensível que não está sentindo nada. Estes não poderão estar levantados, mas Deus está trabalhando remanescente. Deus está moendo a igreja, Ele quer arrancar óleo dessa igreja. Nós estamos colocados na prensa como azeitonas, e Deus está espremendo, tem que sair um óleo puro de oliva do outro lado. Deus está trabalhando nos vales das lágrimas, no vale da solidão, da angústia, no vale do eu não sei o que fazer.
no deserto onde a bússola não funciona, no vazio que parece que não há lugar para você pegar, encostar, segurar. Deus está trabalhando nas cavernas, pessoas que estão colocadas em suas próprias cavernas, nas prisões que nós mesmos geramos e às vezes que Deus traz a nós, no silêncio das profecias. Deus está trabalhando conosco nesses tempos difíceis e de angústia, mas aquele que perseverar, até o fim, aleluia, além de ser salvo, que é o melhor de tudo, será instrumento nesses dias do maior de todos os avivamentos da igreja. Saiba, o sofrimento constrói o caráter cristão. Essa frase deveria ser guardada. O sofrimento constrói o caráter cristão. É por isso que é a experiência que produz a perseverança. É a experiência, a perseverança que produz a experiência. Por quê? Porque quando nós permanecemos, nós vamos sendo trabalhados, amadurecidos e aperfeiçoados. E aí, experiência. E a pessoa que tem experiência, ela tem esperança. E quem tem esperança tem talvez a maior de todas as dádivas desse ponto de vista, que é o derramar do amor em nossos corações, do amor de Deus. Porque quem não tem amor não tem a Deus. Entendem? Oh, meu Deus, dá esse entendimento para todos. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que fala comigo, que fala conosco. Entendamos, igreja, é hora de continuar. Se alguém está fora do esconderijo do Altíssimo, volte urgentemente. Se você está fora dos trilhos de Deus, volte. Se está magoado com lideranças, se está magoado com pessoas da família e tal, joga isso na lata do lixo, se limpe. Nós temos que estar prontos para duas coisas essenciais nesses dias: para a vida eterna e para estarmos nesse último dos avivamentos. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te levante com glória, que Deus te unja com o óleo santo e te revista de toda a armadura e que todos possamos vencer, em nome de Jesus. Fique sobre os pés, vamos orar. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Faça-se uma pergunta. Eu tenho perseverado? Faça essa pergunta. Eu tenho perseverado na doutrina bíblica? Eu tenho tido um coração puro? Eu estou na simplicidade de Cristo? São traumas ou experiências que estão nos meus guardados? Tome uma decisão nesta manhã para ser a igreja avivada. Levantar-se para Deus. Levantar-se como igreja, dentro da igreja estrutura, organização. Suportar os irmãos. Suportai-vos uns aos outros, é para a igreja avivada. Amai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros, admoestai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. Volte para a igreja.
Tem 5 pessoas ouvindo esta palavra. Não sei se em tempo real, na retransmissão, Deus o sabe. Mas eu estou falando o que Deus me inspira. 5 pessoas que deixaram a igreja. E Deus está dizendo, volte urgentemente e volte agora. É no meio da igreja que mostramos que somos igreja. É no meio da organização, da denominação, fazendo parte, que eu mostro que individualmente sou o templo do Espírito Santo. Volte urgentemente. Procure hoje voltar. Estou pronto para o céu, estou pronto para o avivamento. Faça uma rebuscada. Volte à comunhão, à adoração, à vida em Deus e com Deus e para Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, preguei, trouxe o ensinamento, falei as tuas palavras. Espírito Santo, só tu pode convencer da justiça, do juízo e da verdade, do pecado, das tomadas de direções, das decisões novas. Espírito Santo, companheiro, amigo fiel, consolador amado, toma estas pessoas e convence. É a minha oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não, portanto, não abandone o sofrimento. Ele está trabalhando um caráter aprovado. Não abandone Deus nas lutas e nas dores. Não vire as costas quando fores provado. Deus está trabalhando o caráter cristão. E a pessoa que tem um caráter cristão aprovado, com certeza está na relação de Deus. Está na lista dos céus. Glória a Deus. Pedidos de orações. Vamos orar aqui para alguns pedidos da Covid. Vocês têm que observar os outros pedidos também. Tinha muitas pessoas mais aqui sobre a Covid e tal. Para a gente não esquecer de orar. Tem o papai do irmão presbítero Eduardo e a madrasta, que não estão aqui mais. Nós temos que continuar, tá bom? Vamos orar por estas pessoas, meus queridos. Você que está na sua casa, se levante. Levante as suas mãos agora. É hora de orar pelas pessoas agora. E você que está na sua casa, Deus pode te visitar com milagre agora, com cura, com restauração, com portas abertas, com renovo, com avivamento. Mas vamos levantar? Vamos. Levanta a sua família na sua casa. Levante-se agora onde você estiver, na sua nação, no seu estado, na sua cidade, no seu lugar. Se levante, a igreja agora vai ligar no céu. O céu vai olhar para a igreja e ver mãos levantadas, unidas nesse só propósito, nesta oração única agora. Aleluia. E o Senhor vai ligar as nossas orações, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que concordarmos agora para a glória de Jesus será concordado no céu. Haverá resposta nesse momento em seu favor. Eu creio, eu sei, porque Deus é fiel e a sua palavra não cai por terra, e a sua misericórdia olha para nós. Kiramá, Shuramai. Nosso Deus e nosso Pai, estendemos as nossas mãos agora e oramos por todas as vidas que conosco estão agora, ó Deus, abrindo seus lábios, entrando, meu Deus, em clamor conosco, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Atenda agora a oração que começa a ser feita para a glória do teu nome. Visita o pastor Edson Nascimento, a pastora Célia, continue a restaurar, continue a dar saúde, confirma o milagre. Visita a Fabiana Bernardo, o Pepe, meu Deus, a Giovana, o João Paulo. Guarda, meu Deus, os teus filhos, guarda a família, dá saúde, repreenda
toda e qualquer enfermidade. Visita o Abner, visita a Ana, visita o Abner filho, visita a Cecília, a Olívia, visita a mamãe, o papai da Ana Pescara. Esconde no teu sangue, confirma a vitória. Em nome de Jesus Cristo, visita, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda a vida da irmã Eleusa Bugheroni, toca nela com cura, com a obra dos céus. Confirma o teu cuidado, a grande obra, ó Deus, que ouve a oração. Anague abraço que mandai. Guarda o Alexandre e família, confirma a saúde e a bênção, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Visita os que estão com Covid, vereador policial federal Suender, sua esposa Zilbernick. Deus de milagre, arranca eles curados, sarados, abençoados do lugar de leito, em nome de Jesus. Pastora Miriam em Caldas Novas, continua a restaurar, ela está melhorando. Traga, meu Deus, melhoras, em nome de Jesus. Neusmar e família que estão com Covid, meu Pai, Júnior César, Nízia e Itamar, pastor José Clarimundo César, do Ministério de Anápolis, já está restaurando. Confirma o milagre, em nome de Jesus. Claudinei Maxwell Pinto, meu Deus, ajuda ele agora. Irmão do nosso querido Joaquim, lá da Irlanda, opera o milagre, ajuda ele agora. Nábia, sobrinha do diácono Edson, faz o milagre, meu Pai. Repreende a Covid, Patrícia Sintra e toda a família com Covid, meu Deus, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Maria José e Wilmer está com Covid, faz o milagre, em nome de Jesus Cristo. Guilherme, muito ruim com Covid, Senhor, toca nele agora, sara ele agora, em nome de Jesus Cristo. Visita o Reinaldo Rodrigues, meu Deus, William, também com Covid, Senhor, todos estes, meu Pai. Ludmila, irmã do diácono Flávio, Meire, ó Deus, está na UPA. Neusmar, Glaucia e filho, meu Deus, visita Alisson Felipe, tira as sequelas da Covid. Aparecida Andrade, recupera, Senhor. Cláudio Andrade, faz um milagre. Gael, 1 ano, Senhor, confirma o milagre. Osélia, mamãe da Rosielma, da saúde. Patrícia Gomes, arranca as sequelas. Fabiana Bernardo, oramos. Valdonete Santana, meu Deus, em nome de Jesus. Rafael Ferraz, arranca o mal. Alan Rocha, Carla Aparecida, Geralda, faz o milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o papai, meu Deus, do irmão presbítero Eduardo, a madrastra, meu Deus, opera o milagre, opera a cura, opera o socorro, faça a obra, meu Pai. Ah, Jesus, responde a nossa oração, cuida destas vidas, entra nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, nos apartamentos, onde tiver uma maca com a pessoa. Visita agora os lares onde alguém com Covid está. Vai queimando, rabla, caxandarai, vai queimando, arranca o mal, arranca, queima, cura os infectados, elimina a Covid. Trabalha a igreja, restaura a igreja, abençoa o Brasil, arranca o mal desta nação, tira a politicagem, tira as misturas, abençoa o Brasil, abençoa o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, todas as autoridades. Meu Deus, entra com poder, abençoa os administradores de povos, em nome de Jesus. Nosso presidente, os governadores, os prefeitos, abençoe os representantes, os ministros, os que compõem, meu Deus, estes governos. Repreenda todo o mal, tira a politicagem, tira o engano, tira os homicídios, tira, meu Pai, o mal desta nação. Traga cura, em nome de Jesus. Toca no Emanuel, confirma a cura. O Guilherme, confirma a cura. Anita Marques, restaura a saúde. Hermínia, confirma a causa na justiça, ganha. Enoque, liberta e salva. Ruth e Tainara, Cauã Marques, Terezinha,
tira o AVC, tira o mal, as sequelas. Luciano, tira a ansiedade, a depressão. Aurideia, Senhor, restaura. Julimar, liberta e salva. Edilene, faz a obra na saúde e na vida financeira. Adiel de Araújo, vida financeira. Wender Inácio, liberta e salva. Johanna, liberta e salva. Maria Dutra, arranca o câncer, Deus de milagres. Visita Rabá sobre Candaraia. José Pires, dor nas costas, arranca todo mal. Raimunda de Araújo, repreende a enfermidade. Faça um milagre agora. Cura, meu Deus, toca agora. Vai curando, vai salvando, vai libertando, arranca a enfermidade agora. Ei, passa a mão no local da enfermidade. Tenha fé agora no Cristo vivo. Tenha fé na obra do Calvário por Jesus realizada, completa. É no nome de Jesus que eu repreendo todas estas dores, todo esse mal-estar, toda a enfermidade da coluna, toda a enfermidade dos ossos, toda a enfermidade na carne, nos nervos, toda a enfermidade no sangue, no organismo, toda a enfermidade, em nome de Jesus saia, a imunidade seja levantada agora. O sistema imunológico curado, receba milagre, em nome de Jesus, sai dos rins, sai dos pulmões, sai enfermidade, sai do coração, saia das veias, haja desobstrução nas veias, em nome de Jesus Cristo, receba o milagre, sai da parte baixa, toda infecção, todo mal, toda cólica, toda pontada, sai da bexiga, em nome de Jesus, receba a cura. Deus está curando tua bexiga, viu? Anagá, supleve, acandarai. A infecção desaparece. O Senhor da saúde agora. Estás curado em nome de Jesus Cristo. Ramá, suramai. Da cabeça aos pés, receba a unção de milagres. Receba a unção de milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, estás curado. Estás livre, estás abençoado, em nome de Jesus, Reiscanai, Blachai, há uma unção de milagres nesta manhã, aproveite agora, meu irmão, exalta o Senhor e confirme agora com as suas palavras que você crê, receba o milagre, receba a cura, em nome de Jesus. Jair e Creuza, Marinês, irmã Nildete, meu pai, Maria de Freitas, toca na vida do irmão Gilberto, meu Deus, Isaltino, Nivaldo, Divina Ivonete, em nome de Jesus, meu Pai, garante o milagre sobre todos, receba a sua cura, receba o seu milagre, receba a sua obra, confirma, meu Deus, agora, em nome de Jesus, eu ordeno toda a enfermidade, física, espiritual, psicossomática, sai, em nome de Jesus, estás curado, receba, o Senhor Jesus te cura, em nome de Jesus. Aleluia, quem recebe aplauda ao Senhor, dá glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando uma manhã de adoração, de louvor e de ensino da palavra. Prosseguiremos com o estudo. Vocês estão gostando? Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Curva a sua cabeça e eu digo, em nome de Jesus, não falte na sua mesa as provisões de Deus. Não falte no seu guarda-roupa, não falte na sua despensa as provisões de Deus. Que o Senhor cuide de você, da sua família. Seja livre, tenha fé, segurança, mas faça a sua parte na higienização, no distanciamento. É um tempo de cuidar, cuidando. Que Deus te abençoe. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita, maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todos que estão pela internet, na transmissão e na retransmissão, com toda a igreja na terra, agora e para sempre. E os que recebem vão dizer, 1, 2, 3. Deus te abençoe, Deus seja contigo.